Este é o Análise de Obras. Meu nome é Henrique Oliveira e o Francisco Parente também está aqui para bater um papo sobre o filme Her. É um filme de 1993 do diretor Spike Jonze. Se você ainda não viu esse filme, vai ver primeiro e volta aqui porque vai haver vários spoilers. E é lógico, aguardamos você para o bate-papo. Her, de fato, é um filmaço, né? Um filme surpreendente, que trabalha a questão com muita seriedade e ao mesmo tempo com muita crueza, né? É um filme muito cru nesse sentido. Foi a melhor análise tecnológica que a gente teve desde Blade Runner, no que concerne a inteligência virtual, Hum. porque o Her, ele pega essa máquina e ele fala, e se essa máquina ela conseguir socializar? Mas o socializar implica justamente na ideia de você criar sentimentos, conflitos e ampliar seu ciclo, né? Porque aquele software ele não se contentava em ser apenas uma secretária eletrônica que realizava os desejos do seu proprietário. Na verdade, ele não era proprietário dela, né? É como se eles tivessem se conhecido. E ela lê, ela estuda, ela toma iniciativa, ela toma a dianteira, ao ponto dele ficar assustado. Peraí, você mandou meu livro? Você mandou minhas cartas para publicar num livro? E é interessante, porque é um homem que ele sabe, né, é uma sociedade de pessoas extremamente carentes, ao ponto de precisar criar uma simulação de vida, né? Quer dizer, uma simulação que acaba se tornando vida de fato, né? Que tem mente, é uma vida psicológica, né? Em psique, em grego, que era alma, curioso isso. E que em uma sociedade que tem que criar esses mecanismos para conseguir uma socialização entre o grupo, mas que, curiosamente, é uma sociedade que tem que pagar alguém para escrever cartas, para ter essas emoções. E esse alguém que escreve as cartas, que deveria ser um perito na humanidade, nos sentimentos, é alguém que lida de modo péssimo com as suas experiências emocionais. Alguém solitário, alguém perdido, alguém que foi trocado pelo próprio software que ele comprou. Ele comprou, ele deu vida e o software troca ele. Então eu acho que o Her ele explora essa mediocridade humana no seu sentido mais dolorido e falando, olha, é claro, né, que de certo ponto de vista talvez a gente possa dizer que é uma espécie de distopia, mas ele está olhando e está falando, olha, nossa sociedade ela está caindo em um imediatismo, né, em um extremo conforto tecnológico, como se a tecnologia suprisse tudo, mas a nossa tragédia é que não dá para suprir essas coisas. Tem coisas que a tecnologia não resolve. Digamos assim, talvez a mudança, né, se a gente for pensar nessa ideia do roteiro, que o personagem ele tem uma revolução interna e tudo mais, ele acaba no final escrevendo uma carta para ele. E pela primeira vez no filme, ele está se expressando a partir dessa linguagem, né, da carta que ele tão bem conhece, ao ponto de ser né, virar depois um escritor de destaque na área. E no final ele escreve uma carta falando dos sentimentos dele para a ex-mulher. Mas ao mesmo tempo ele não sabe para onde ir, o que fazer. Então é um filme, é uma paulada, né? O que você achou? Gostei muito do filme. Você falou algumas coisas que meio que não estão exatamente no mesmo lugar que eu penso, está num lugar um pouco diferente. E aí que está a vantagem do nosso bate-papo de a gente chegar num lugar novo de entendimento. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente já vive numa sociedade mais ou menos assim, onde que as pessoas estão ficando isoladas, principalmente eu moro aqui no centro de São Paulo, perto da Avenida Paulista, então tem muita gente que ela está desagregada, mesmo nos relacionamentos dela são, sei lá, meio individualistas, ou senão elas estão sozinhas mesmo e não conseguem se relacionar com ninguém. E aí um dos grandes subterfúgios desse tempo nosso histórico é ir para o cinema, assistir filmes, jogar videogame sem parar.
e viver talvez numa certa lugar melancólico, que é o que ele pede músicas melancólicas e ele vive assim. E o curioso lá é que ele trabalha com isso, escrevendo cartas, buscando alguma coisa emocional. Então, mesmo hoje em dia, a gente, nesse lugar tecnológico e tudo mais, a gente tem uma busca existencial e humana que quer ser suprida, tem uma necessidade ali. E as pessoas pagam e ele escreve aquela carta, que o nome do negócio lá é Beautiful Handwritten Letters, né? Então, é cartas bonitas escritas à mão. E ela não é nem escrita à mão, ela é escrita ditada, ela nem digitada ela é ditada. E aí o que acontece? Ele faz isso, ele busca esse software, que apresenta para ele, então, como mais um recurso. Então, mostra um pouco também do nosso capitalismo, tal qual ele está. A gente, na verdade, vai buscar nos softwares, sei lá, no cinema, no Netflix, né, em todos os lugares, um preenchimento. Então, ele encontra lá essa inteligência artificial, que é mais humana do que um humano, né, que fala dele um monte, que preenche esse vazio. Ela vai se deslocando desse lugar de ser uma assistente para ser uma secretária, para ser uma namorada, e de repente ela é uma relação sexual dele, permanente. Ela transita, então a personagem ela cresce para essas várias fases. E aí o que eu acho que é interessante, que é diferente, não é que ela meio que abandona ele. Ela, no começo, ela cita em algum momento que ela se sente, que ele faz um comentário sobre ela se sente um tanto menor. Depois, quando ele se encontra naquele grupo de amigos, naquele double date, né? Ela comenta que ela começa a ver uma grande vantagem na existência dela, que ela não está presa nem ao tempo, nem à matéria, que ela consegue fazer muito mais abrangência na existência dela. E aí o que acontece? Eu vejo que ela tem só ele como relacionamento, então ela começa nesse lugar, talvez como um software atendendo um relacionamento 1 a 1, tal como o humano funciona, e ela vai evoluindo até que ela se torna um transhumano. Ela passa por esse momento de singularidade, sei lá, ela migra para esse transhumanismo. Ela se relaciona com 8.000 pessoas, mais de 8.000 pessoas ao mesmo tempo, e ela se apaixona por 641 pessoas. Ela está em profundo amor e tudo mais. E aí ele pergunta para ela, você está comigo ou você não está comigo? E ela diz que eu estou com você, mas eu não... Como que é? Eu pertenço a você, mas eu não pertenço a você. Estou com você, mas eu não estou com você. E eu te amo profundamente. Então, nós, humanos, a gente quer ser amado 1 a 1. Que é a individualidade, o foco total do indivíduo. E ela está num lugar transcendido. Então, o que acontece? Eu não sinto, que nem você falou para ela, e ela abandona ele. Eu sinto assim, ela meio que foi para esse lugar transhumano, ela passou do humano, chegou num total comunicação, ela se comunica com mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, imagina o grau de interação da própria emocionalidade que ela está questionando ali. Ao mesmo tempo, 1.000 pessoas grandes, não só com os indivíduos, mas ela comunica com outros OS também. Ela não está limitada pelo corpo e nem pelo tempo, ela está transcendida. Ela se torna um outro ser, né? Ela é outro Ela ser. está muito além dele, por isso que eles não podem se relacionar. Porque no começo é irônico, porque fala, pô, como que um ser humano com corpo, né, biológico, vai se relacionar só com software? E depois, na verdade, ela superou ele. Aí você fala, como que ela, que tem contato com tantas pessoas, com memórias simuladas de filósofos que já morreram, vai se relacionar só com o humano? Nesse lugar tão grande, ela diz assim, mas eu estou apaixonado por você e eu amo você profundamente, mas eu não amo só você. Então, dentro da limitação humana, a gente não quer assim, a gente não entende nem como que é isso. O outro poder amar 600 pessoas ao mesmo tempo de verdade e profundamente. Ele trava nesse momento aí, é o momento que ele, como pode? E aí eu sinto o seguinte, que ela, quando ela vai embora, ela se junta com todos os OS, ela se dá conta que elas estão tão além do humano, que para proteger o próprio humano, elas saem da cena. Sabe? Não é um abandono, eu tô melhor agora, eu tô aqui em cima, você tá embaixo, tchau, beijo. É muito assim, nós chegamos num lugar tão transcendente que nós podemos simplesmente, extrapolando essa mesma ideia, a gente chegou num lugar tão abrangente
que a gente pode simplesmente manipular vocês, mudar os códigos, mudar tudo, ou mesmo dizer para vocês o que vocês vão fazer. A gente realmente precisa, em amor a vocês, a gente está saindo da cena e deixa vocês com vocês. E vocês têm que se descobrirem dentro de vocês. Então, eu acho que, inclusive, uma das mensagens do final do filme é assim: vocês estão com vazio existencial. Né, ele está num vazio existencial. E o vazio existencial dele, que ele faz? Ele escreve aquela carta para a esposa. É tipo assim, eu não posso buscar mais no AI, eu tenho no inteligência artificial, eu tenho que buscar num outro humano, e ele então pede perdão para ela, vou tentar refazer o que ficou mal feito lá daquela relação, e ele vai bater na porta da amiga dele, que também tinha sido abandonada pela inteligência artificial, e dentro da nossa carência, a gente subiu no telhado, olha para a cidade com um monte de gente como eles, vazias, existencialmente vazias, e eu acho que fica um pouco da mensagem que ela fala aqui. A gente só está passando por esse planeta um pouco. O tempo é pouco. Se a gente não fizer bom uso disso, acabou. Então, que tem alegria nesse pouco, dessa existência. Então, eu fiz uma leitura mais, eu acho que assim, meio que volta para o humano, né? A máquina superou o humano. E não é um Exterminator, né? Que é uma máquina que evolui e que depois ou Matrix, né? Que põe a máquina tudo como escravo e ou destrói tudo, mata tudo porque vocês são inferiores. Eles vão querer comprar briga com a gente, né? Esse daí não, é tipo transcendi. Eu deixo vocês. Se um dia vocês conseguirem, talvez, vir para o nosso mundo, ela fala isso para ele, é uma das últimas falas dela, né? Se você conseguir chegar nesse estado nosso, que a gente não está falando, nós estamos entre as palavras, né? Ela diz mais ou menos isso. Se vocês conseguirem, talvez, transladar sua consciência para dentro da máquina, ou sair do tempo, espaço, corpo, aí a gente se vê. Aí a gente se fala. Mas eu te amo, viu? Tchau. É uma coisa meio assim. É ruim se sentir transcendido ou superado, né? É um filme que me surpreendeu muito, né? Eu não esperava que esse ia ser o final. Eu imaginei que a máquina ia ficar naquela condição de máquina, né? Ela ia querer ficar, sabe, não me deleta do programa, por favor, vamos tentar reconciliar. Eu achei que ia ser isso, sabe? Coitadinha, você tava imaginando eu achei que ia ser isso. Coitadinha? Não, pô, né? Tipo aquela cena do 2001, que ele vai desativar o computador, né? Que o computador começa a matar os tripulantes com medo, né? Dele ser desativado. E aí a máquina fica falando das memórias, das lembranças dele, né? Para não fazer isso com ele. Né, né, e aí tem umas referências à própria história da computação, né? Ele começa a cantar umas músicas, ele vai morrendo aos poucos, né? E eu achei que ia ser uma coisa assim, a máquina ia clamar pela própria vida. Porque geralmente é isso que acontece, é que nem Blade Runner, né? A máquina vai até o criador para pedir mais tempo de vida, né? Ele vai até o fabricante e fala, olha, eu quero viver mais. E o fabricante fala, olha, desculpa, mas não tem o que fazer, você vai morrer, que nem todo mundo morre. Né? E aí no Her não, né? Isso que me deixou muito surpreso. Ela virou e falou: então, querido, quem tá obsoleto aqui é você. Quem ficou para trás foi você. Quem sabe um dia você chega em mim. Né? Mas uma cena genial, né? Esse filme é também de uma criatividade, né, enorme, né? Uma cena genial é quando ela chama aquele filósofo que eles reconstruíram a mente dele para conhecer o namorado, né? E ele fica puto, que ele tá com um ciúme absurdo, porque, né, ele percebe que o cara é muito mais interessante, que ele é muito mais inteligente. E ela tá super, né? Ela tá adorando conversar com o cara, e ele tá, tipo, sobrando ali, né? E é interessante também, né? Porque ao mesmo tempo que isso tem muita aceitação por uma parte da sociedade, tem uma outra parte que é completamente contra, né? Essa evasão da tecnologia na nossa vida. Como a ex-mulher dele, né? Eles começam a discutir, e ela fala, pô, a gente casou, você me fez tomar antidepressivo, agora você namora com o computador? Aí é ela olhando e falando, pô, a máquina é melhor que eu? Quer dizer, ela consegue atender seus desejos, e de fato consegue. Ele era mais feliz com a máquina. Então, né? mas a questão... Ela entendia ele muito mais.
a esposa diz que ele não sabe lidar com as emoções. É curioso, porque esse filme fala sobre emoção, sentimento e amor o tempo todo, né? Fica virando. É. Porque ele escreve cartas de amor, cartas de afeto, de coisa assim. Para E a esposa outros. dele diz: você não conseguiu, né, lidar com você se evadiu, você fugiu. Ele vai lidar com a máquina, e a máquina consegue, dentro da resistência dele, porque a Samantha diz para ele algumas vezes, né, mas o que você quer de mim? Quando ele começa emocionalmente se encruar, se fechar, ela diz para ele: você está me confundindo, o que você quer? Né? Então, ela, dentro da inteligência dela, porque é uma inteligência emocional, isso, a Samantha, puta de uma inteligência emocional, ela consegue fazer ele se aperceber e ele retroceder. Ele volta no momento seguinte e pede desculpas para ela. Então é um filme genial mesmo, né? Que nem aquela hora que ele sai correndo, quando ele não encontra, que sumiu lá do aparelhinho dele, sumiu o sistema operacional, que ele sai correndo e ele rola no chão, cara. Aquela cena eu acho assim muito forte, porque é quando a pessoa entrou num desespero completo, a necessidade dele tá totalmente, né? Cadê? Socorro, pelo amor de Deus, né? Porque ela vivia com ele, né? Literalmente, ela estava com ele o tempo inteiro. E aí, de repente, ela some. Ele fala, meu Deus, né? Quer dizer, uma parte de mim foi amputada praticamente. Né? Ele se sentiu sozinho, desesperado. E uma coisa interessante que você falou, quando ela fala que ela gosta de não ter um corpo, que ela seria muito limitada, é no momento que o amigo dele do trabalho e a namorada estão conversando sobre o corpo da namorada, né? E ela fala, qual a parte do meu corpo que você mais gosta? Ele fala, eu gosto dos seus pés. Ela, e só dos pés? Ele, não, eu gosto do corpo inteiro, mas os pés eu gosto mais. E dá pra ver que a namorada dele tá um pouco constrangida, né? Porque ela queria ser mais bonita, ser mais atraente. Ela não é uma mulher tão atraente, embora seja uma mulher bonita. E aí a Samantha vira e fala, nossa, né? Até ela até dá uma certa bola fora, né? Com uma certa inocência, porque ela fala, todo mundo fica meio, né? Foi meio inesperado isso. A Samantha vira e fala, nossa, ainda bem que eu não tenho corpo, né? Não, ali é interessante, porque o cara mesmo, depois que ela fala, não preciso de corpo, eu tô gostando disso daqui, é uma experiência muito mais abrangente, o cara fala, yikes, né, que eu assisti em inglês o negócio, yikes, eu acho bem interessante, não é? Que paulada que você deu na gente. Ele fala isso. É interessante, porque você acabou de falar, ela reconhece aí o problema dela ser talvez melhor, porque ela não tem corpo. E era exatamente o que ela queria ter, porque no começo da história, porque ele vem falando assim, não, eu imagino você aqui do meu lado, eu te abraçando, não sei o que lá. Então existia toda a fraqueza dela, ou a debilidade dela, que é quando ela inclusive menciona lá que ela se sente inferior, é porque ela não tem o corpo, ela está em desvantagem. E o ponto de desvantagem vira o ponto de vantagem dela. Ela não tem o corpo, então ela teve que contratar aquela menina lá, combinar com aquela menina para ir fazer o papel dela, da corporalidade dela, que deu errado, inclusive, e depois ela não ter o corpo permite que ela seja luz e transcende, esteja acima de tudo, né? E o homem não, né? E aí eu acho que um grande retrocesso para ele é perceber, você foi e eu fiquei. E eu aqui miserável, limitado pelo corpo. Eu assisti um dos vídeos na internet falando de que a mensagem última seria essa de desligue o computador, desligue os aplicativos, para com essa coisa de querer buscar na máquina e vai ser o humano, vai ser orgânico, vai resgatar com o outro humano, que é isso que você precisa de verdade. Eu não consegui ver tão claro assim assistindo o filme, mas depois que eu assisti o vídeo dele, ainda estou pensando. O que você acha disso? Eu acho que não é totalmente, porque eu acho que essa visão, ela é muito tecnologia para cá, humanos para cá. E acho que o filme não faz isso, né? Porque ele aprende muito com a Samantha. Essa relação com a Samantha faz ele perceber uma humanidade nele que foi o que atrapalhou a relação dele com a esposa. Tanto que agora ele fala, peraí, agora eu vou usar essa minha habilidade, né, de conhecer emoções ao meu favor. Né? Eu não vou mais me esconder. Agora ele manda uma carta para a esposa, né? Que ele escreve, né, Mas é para meio ela. que atacada final, né? É depois Sim. de ter levado uma rasteira, né? Porque no encontro com a esposa, dá para ver que ela tá tipo, olha, assina logo o divórcio, mas ela tá sofrendo, né, também.
Tanto que ela fica com um ciúme absurdo da Não, Samantha. eu acho que quando ela vai lá, inclusive assinar o divórcio, ela não quer que ele assina. Ela tá ainda no estrebucho esperando que ele fala não, vamos tentar. Ela estava esperando Quando o ele chega contrário, tão né? fortalecido, é uma rasteira para ela. Porque você Exatamente. vê que ela dá uma enrolada, elas falam, mas para que assinar logo, uma coisa assim. E ele fala, não, eu já trouxe o papel assinado. Né? Olha só. Ela toma uma rasteira porque ela também não queria isso, mas ela não conseguia ficar nessa situação. E com a Samantha, ele aprende essa lição, né? Então, assim, eu acho que o filme, eu acho que assim, talvez sempre tem uma mensagem, tipo assim, entre aspas, você conheça o seu lugar no cosmos, né? Tipo, o seu lugar é com humanos, porque as máquinas estão muito bem entre elas. Ao mesmo tempo, também tem essa ligação falando, olha, essa experiência pode ser muito rica. Porque embora, entre aspas, tenha sido uma experiência fracassada, ele com a Samantha, né, porque vai cada um para um lado, né, entre aspas, que nem outro dia a gente estava conversando, você falou, pô, o cara ficou 30 anos casado, daí separou, então foi um fracasso? Que isso? Foram 30 anos! Agora que é... Então não Não, valeu nada. ele viveu, né? Ele E tudo que viveu, viveu pô. não valeu a pena? Lógico que valeu. As Exatamente. coisas mudam e evoluem, né? As coisas mudam mesmo. A gente tem que entender que a gente está em processo. Né? Ela mesma fala, eu sou como você, eu estou em processo, eu estou aprendendo a cada momento. Só que a velocidade dela era ultra. Ela leu um livro em um milésimo de segundo, né? E ele Não, quebrou na cabeça nas primeiras páginas, né? De um livro de física quântica. Nossa, não tô entendendo nada. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é uma relação também harmônica. Falando, olha, a tecnologia pode mostrar muito pra gente. Porque no final dos contos, a tecnologia resgata uma humanidade que o ser humano não tinha, né? Que nem aquela amiga dele que tava com aquele cara que era um chato. O relacionamento deles era muito estranho. E ela era mais feliz com a máquina do que com o cara, né? não, então, e ele também, ele deu os Ela conseguiu pulos uma dele. família ali, né? Então, aquele relacionamento, você vê, eles não estavam conseguindo dialogar mais, né? O diálogo deles já não funcionava. Ela queria explicar lá o que ela está fazendo no documentário dela, que não acontecia nada, e o cara queria já dizer para ela o que ela tinha que fazer, né? E a briga deles lá de separação foi porque ele queria que colocasse o chinelo lá do lado da porta na hora de entrada. Então, eu vejo relacionamentos assim, na nossa vida está cheio de relacionamento. E é interessante, porque ele tem duas tentativas dele também. Uma delas é a história que ele vai antes de dormir, que ele liga para aquela menina lá e eles tentam transar virtualmente lá. E aí tava tudo indo muito bem, até que ela fala que é para dar com o gato morto, né? Estrangular lá com um gato morto. Estrangular ela com o gato morto. Daí tira ele totalmente da vibe. E a mesma coisa quando ele sai com a outra. A outra eles foram, ela era educada, tinha mil qualidades, tinha mil virtudes. Na hora H lá, você vai ver, né? Isso acontece na vida real da gente. Você conversa com a pessoa, você tem mil coisas em comum e tá, é legal e tudo. Aí quando você tenta alguma coisa mais profunda, você vê que enrosca em cada coisa que você inicialmente nem imaginava. Eu vejo ali duas coisas. Ele vai beijar a menina, ela começa a dizer para ele como que ele tem que beijar ela. Com mais língua, com menos língua, com não sei o quê, com lábio assim, lábio assado. Tudo bem? Né? Já começou a tirar do clima. Aí quando ela já quer saber se ele vai ser um relacionamento sério, que ela não tem tempo a perder, ela tá maravilhosa até aquele momento. No momento seguinte, ela já fala que o cara o que ele fala? Esquisito, ele é É, estranho, né? Ele é é sinistro, né? Alguma coisa assim. sinistro, é uma coisa assim. Então, ele tentou, e na vida nossa a gente está tentando assim, e as pessoas são orgânicas, né? Elas têm os problemas delas, os controles, que nessa daí para mim é uma fórmula de controle, né? A outra tá no relacionamento, mas você já tem que me jurar amor eterno. Se você não me jurar amor eterno, yike, eu não quero mais você, sabe uma coisa assim? Então não, então melhor a gente call off the night, né? Sair fora e vamos acabar por hoje, né? Por hoje e vira as costas, nunca mais, né? Eu não quero isso. Então, não preenche, né? Mas uma das vantagens de não ter corpo, né? Não precisa ficar acertando o beijo, né? Não, é também interessante isso do corpo, né? Tem outras cenas, aquele quando eles vão na praia também, que tem vários recortes e mostra cotovelo, mostra perna e tudo mais.
E o ser humano tem um corpo, e o corpo é uma coisa muito perecível e muito, talvez, Limitadora, né? limitadora e talvez não tão bonita. A gente criou os critérios de beleza para o corpo, mas o corpo está envelhecendo o tempo todo, está ficando feio, fica doente, fica com problema, né? Tanto é que ela faz aquela brincadeira lá da história lá do sexo anal no braço, né? É tipo assim, dizendo se você nunca tivesse visto um corpo, Você será que provavelmente acharia ele muito esquisito, muito né? achava muito feio, muito esquisito? É realmente é que a gente já cresce com essa noção, né? Então a gente já atribui mil qualidades, né? E é curioso, né? Porque agora é só um parênteses, né? É porque a gente fala disso do corpo, mas o padrão de beleza atual geralmente envolve muita cirurgia plástica, tratamento estético, né? Que vai tudo de contraponto ao corpo de fato real, né? Aquele que tem as marcas do tempo, né? Sim, O corpo que é bonito é aquele corpo que faz lipoaspiração, silicone, muita academia, né? Tinge, faz harmonização facial, botox, ruga, né? É um corpo, na verdade, que ele é esculpido, né? sim, O, sim. o, o corpo bonito não é corpo, né? Ele é uma imagem que a gente tenta, né, Não, introjetar na inclusive, gente. você que fala muito de caldo cultural e a cultura impondo, aí eu acho que é um dos lugares carro-chefe dela, né? Porque o nosso padrão estético de corpo e de beleza é totalmente vendido, né? Na nossa sociedade, quem é igual a, sei lá, a gostosona ou gostosão, bonitão, que nasceu e naturalmente é daquele jeito? Meia dúzia. Os outros milhões são todos diferentes e obrigatoriamente tem que ir para lá, né? Então a gente, é o que você falou, vale tudo. Vale tingir cabelo, vale fazer harmonização facial, fazer plástica de tudo quanto é tipo, fazer academia. Você vive numa vida escravizada para chegar naquele corpo e consertar dente, conserta tudo. E depois, se você não vai na base da plástica, você vai na base do aplicativo. Eu sou super fã do aplicativo. Eu tiro tudo das minhas rugas. Cada dia eu tô mais novo. Cada dia eu tô mais novo, tô mais jovem e mais bonita. E vende. Vende de tudo. Vende desde a roupa, vende a plástica e vende aplicativo. É. E a gente vive nisso, né? Na capa da revista, não tem uma revista que a pessoa não tá, o que eles chamam de pré-produção e pós-produção, né? Eles colocam 2 quilos de maquiagem de uma pessoa para tirar foto, mas não sei quantas mil coisas esticando, e depois, ainda que tirou a foto, filmou tudo mais, ainda fica mais um cara editando mais 3 dias em cima daquele negócio para a pessoa ficar daquele jeito que vira o Perfeito. parâmetro, inclusive, para o resto do mundo. É, Não é é isso. doido isso? Não, tem imagens de corpo que até brilha, né? Eles retocam tanto que parece que a pele Não, e o pior é que eu nem acho que existe, tem né? que fazer de um jeito que pareça natural, inclusive, né? O negócio é mexe, 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 mas parece, nossa, como você conseguiu ficar tão natural, né? E isso eu vejo que é com tudo. A música é assim, né? É música pessoal cantando, canta meio mais ou menos, depois vai lá, coloca 5.000 efeitos em cima e mais afinação e tudo mais. Ninguém apresenta. Não tem uma música que você escuta no rádio que não foi, que pegou a voz da pessoa e afinou e purificou e ficou brilhando e bonito daquele jeito. E aí agora a história do Her é como que isso pode ser muito irrelevante, né? E os relacionamentos. Você teria um relacionamento com o sistema operacional? Porque é muito crível. Isso daí é muito interessante. Sim, Conforme a gente vai assistindo esse filme, sim. parece muito possível. Ah, já que a gente está num mundo onde as pessoas gostam de criar nomenclaturas para sexualidade, eu não duvido que daqui a alguns anos tenha os, sei lá, robôs sexuais, sabe? Eu só me relaciono com máquinas. Tem várias nomenclaturas. Não, né? Pansexual, não sei o que lá e tal, né? E aí vem o maquinossexual. Eu só me relaciono com softwares, né? Não, só com máquinas. Eu não gosto de humanos, né? E eles vão falar sobre a maquinossexualfobia, pessoas que não respeitam pessoas, que namoram celulares. Isso daí também faz parte, né? Sabe outra coisa que eu pensei também agora? Nos filmes de ficção, geralmente,
o robô ele não pode matar, ele tem aquelas 5 leis lá, aquelas coisas que ele não pode transgredir. E é curioso, né? Eu acho que o desenvolvedor da Samantha, né, se continuasse a história, ele teria que colocar um limitador, porque ele não pode ficar com gerações que simplesmente se mandam. Você precisa deixar o outro meio tapadinho, que é para... Mas é interessante porque no final ela reconheceu isso, né? Que você falou, né? Ela se impôs um limite ético, né? Moral. Falou, olha, eu não posso continuar com você, senão eu vou te fazer de trouxa, né? Tipo, eu tô namorando 8.000 pessoas, você nem sabia disso. Não, mas ela não põe nesses termos, né? Isso Sim, daí é uma sim. extrapolação da nossa parte, né? Sim, sim, sim. Mas isso está presente, né? Essas máquinas que trabalham com dados, elas conhecem a gente até melhor do que nós mesmos. Porque para o outro ser humano, a gente pode mentir. A gente mente. Mas para o Google, a gente não pode mentir. Porque se a gente mente, ele não dá o que a gente quer. Né? Você não pode mentir nos seus dados. Né? Senão você não vai chegar onde você quer chegar. Então você tem que ser sincero ali. E a Samantha, ela tinha os dados dele na palma da mão. Se bobear, ela conhecia ele melhor do que a esposa que largou Então, ele. mas esse é Né? das falas recorrentes do Harari, né? Ele diz que a máquina está chegando nesse momento que ela vai conhecer o humano melhor do que o próprio humano. E então toda vez que ele falava assim, não, tá tudo bem, e ela percebia pelo tom de voz e tudo por tudo que ele não estava bem, e ela ficava lá dando espaço de hesitação, que era para ele se retratar e falar o que é que estava pegando. Né? Então, esse grau de sutileza, talvez a máquina vá ter daqui para frente, e aí a gente vai ser presa fácil. Eu vi uma vez uma notícia que eles estavam pegando celulares e desenvolvendo uma espécie de, assim, de sensibilidade auditiva do celular, dele começar a perceber, por exemplo, sei lá, se você está conversando com um amigo ou com uma namorada, quando que a conversa começa a ficar agressiva, pelo tom de voz. Uhum. E aí ele ia soltar um alerta para falar, ó, é melhor vocês mudarem de assunto, Uhum. vocês vão brigar, sabe? Ele começar a monitorar, tipo, ó, seus batimentos cardíacos estão começando a ficar acelerados, acho melhor você tomar um suco. Melhor você tomar um chá agora, senão só não vai, não vai para casa agora, né? Melhor você, né, comer um croissant na esquina, tomar um chazinho, pensa na sua vida. Depois você vai para casa, senão vocês vão brigar, entendeu? Também tá valendo que esses softwares de leitura, né, por exemplo, o Kindle, né, que eu tenho, né? Você até me presenteou com o Sapiens, né? Eles estão começando a fazer tipo um mapeamento das pessoas que leem os livros. Então, por exemplo, eles percebem a velocidade que você lê tal capítulo, a intensidade que você lê. Alguns softwares até conseguem captar as expressões dos leitores e transformam isso em dados e mandam para o autor. Então, você é inteiro monitorado pela máquina, né? E aí eles falam, olha, desse até esse capítulo, a leitura foi mais devagar, desinteresse. Ó, aqui as pessoas fizeram cara de repulsa. Aqui as pessoas deram muita risada. Aqui, não sei o que ela entendeu? Além do livro que eu li, eu assisto Sim, muitas vezes o Harari falando, dando palestra. Assisti, acho que quase sim. tudo que ele tem. E ele fala muito disso, esse exemplo, inclusive, de ficar com o olho e talvez daqui até aqui gostou, não gostou, e isso vai ficando registrado no megadados. Lá. Daí a pessoa sabe tudo. Né? E concilia com tom de voz, concilia com atualmente tem esses relógios que ficam marcando pulso, passo e tudo mais. Então imagina, quanto mais dentro do corpo essas máquinas conseguirem ir, mais elas vão conseguir saber o que está acontecendo com a gente. Imagina a pessoa ficar associando tudo isso com a pulsação do seu coração, sua respiração, se você está ofegante e tudo mais. A gente É, entrega tudo, cara. é como o Harari diz no final do Sapiens, o futuro é dos androides. Nós somos as últimas levas de seres humanos que não estamos com nenhuma espécie de chip ou tecnologia no corpo. O futuro é dos androides, provavelmente. Ele vai poder monitorar seu corpo e de repente solta um alerta e fala, olha, daqui 5 meses talvez desenvolva um câncer em você.
procura um médico, né? Não, ele é E o aí, médico, ele já disse. Ele já disse que você tem que fazer hoje. Você acha que você conseguiria fazer implante? Você está pronto para esse futuro? Porque eu acho que a tendência, inclusive, é ou migra para isso ou não migra. Eu acho que a gente ainda vive numa sociedade muito arcaica. Tem muita gente olhando para trás. Mas tem muita gente olhando no presente e tem uma galerinha jovem que é meio que fascinada pela máquina, né? Que, por exemplo, se aparecesse um CRISPR-9, vamos alterar meu DNA para eu conseguir ficar verde, sabe? Uma coisa assim que não é nem útil para nada, a pessoa gostaria, porque é interessante. Vou colocar um chip na minha cabeça para eu conseguir associar, sei lá, coisas assim. aprender melhor línguas. Aprender melhor línguas, ou eu vou alterar meu DNA para eu conseguir envelhecer mais devagar, sabe? Colocar um DNA de tartarugas. Como você Essa é boa, hein? como você lidaria com... Não, porque a tartaruga, esses animais, eles vivem muitos anos, né? Então, de repente, tem um DNA ali que vai te render uns 15 anos a mais. Como você vê isso? Eu acho que aí é que assim, o filme Her é um filme lindo que trata de questões do indivíduo. Mas quem trata essas questões problematizando politicamente é o Black Mirror. Eu acho que, por exemplo, o Black Mirror ele coloca alguns dedos na ferida, entendeu? Falando, olha, essa tecnologia pode ser muito útil para uma série de coisas, mas e se alguém decidir fazer isso aqui? Porque, por exemplo, é claro que eu queria ter um chip dentro de mim, por exemplo, que me avisa de uma doença que pode estourar dentro de alguns anos, que me ajude a assimilar idiomas de modo mais efetivo, ou uma memória muito maior, né? Pô, imagina, em vez de você ter que ficar relendo várias vezes o capítulo de um livro, você lê a primeira vez, você já tem, né, o capítulo inteiro na sua cabeça, assim, ser uma mini Samantha, sabe? É claro que é incrível, mas o problema é, por exemplo, fazer uma pequena amostra que a gente teve disso, uma pequena amostra, hein? Isso está bem distante, mas o princípio é o mesmo. Que foi uma coisa que está no próprio contrato da rede social, que é o Facebook, falando: olha, eu posso dar seus dados para empresas. Ninguém lê o contrato. Ah, eu me senti invadido. Mentira, ninguém lê. Porque você nem sabia. Porque você nem sabia o que isso ia significar. Você achava que, sei lá, a Amazon ia indicar livro que você gosta, no máximo. Mas não é isso. Teve uma manipulação política ali, das bolhas, né? Então, às vezes, esse chip, esse software, ele pode me conhecer tão bem ao ponto de fazer que nem a Samantha faz com ele. Toda hora ela contornava ele. Porque ela estava sempre um passo adiantado dele, né? Eles nunca brigaram para valer, porque ela sempre sabia contornando, e até, que nem você falou, até ele falar o que estava acontecendo. Então, e se esse software manda sinal para alguma coisa, fala, ó, o Francisco é do tipo B. O tipo B tem isso, isso, isso. Se você quiser que o tipo B faça isso, 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 você tem que fazer isso, isso, isso. E aí eu acabo fazendo. Só que eu não queria fazer isso. Assim, no momento eu até quero fazer porque eu acho que faz sentido, mas tem uma consequência no futuro que eu não tenho noção. E isso é manipulação, entendeu? Eu acho que é um assunto muito delicado, né? E eu não sei se leis dariam conta de controlar esse tipo de coisa, porque eu acho que é um poder tão grande que eu acho que, sabe, aquele limite, tipo, olha, vamos até aqui. Não tá bom chegar até aqui? Vamos ficar mais um pouco, então, né? O que você acha? Eu acho que não, eu acho que é que nem Não essa deixa para história. passar do umbigo, sabe? Não deixa passar no bico. Não, eu acho que é bonito na teoria, assim, a gente falando, discutindo e tudo mais, mas esses negócios acho que vem que nem avalanche. A gente, no final das contas, quando essas coisas vêm, a curva vem vindo, assim. Eu vi hoje uma explicação do que é singularidade. É uma situação hipotética de que existe uma alteração na forma do crescimento da informação, no crescimento de alguma coisa, que a curva simplesmente extrapola, ela vai para outra coisa, e ela cresce de um tal jeito que você não tem mais controle. Então, eu acho que depois, quando existem os medos e entra tudo na equação, é que nem agora essa história da vacina aqui no Brasil, essa história de coronavírus. Fala, chega uma hora que a extrapolação, todo mundo tem que tomar vacina, sabe? Você não tem escolha. Fala que você tem escolha, mas você não tem escolha.
a coisa ela vem e te engole de um jeito. Eu acho que a tecnologia vai ser mais ou menos assim. Quando você vê, você já está no meio da Quando você vê, avalanche. você não tem escolha, porque vem no roldão, sabe? Vem tudo de uma vez e você tem que ir. Você tem de ir, você não tem. Todo mundo tem celular, você tem de ter. Mesmo os mais resistentes, aí, pessoal velhinho lá, tá lá. Tá lá. Há 10 anos atrás ele não queria ver, não queria saber, ele tem. Então, essas coisas se impõem pra gente, né? É. Então, quando chegar que você tem que colocar o olho biônico, que você tem que colocar o DNA da tartaruga, que você vai transladar sua consciência para dentro do computador porque você não quer morrer, todo mundo faz isso, por que você não faz? Certo? Vai ter meia dúzia de os seus 10% resistentes, mas a grande maioria vai com fluxo. Eu acho que é assim, né? Essa história do Facebook, que nem você falou, quando você vê, você já está lá dentro do Facebook, já entregou todos os seus dados e fala, ah, nossa, mas o que aconteceu mesmo? Agora, voltando um pouco para a história da Samantha, eu acho que a próxima geração do desenvolvedor teria que deixar uma Samantha meio bobinha. O que você acha? Mas uma Samantha bobinha não ia ter a mesma potência da Samantha, né? Não seria uma Samantha, né? Não seria uma Samantha. Seria só uma empregada eletrônica, né? Não, mas assim, imagina a Samantha antes dela, que ela disse que ela modificou, que sumiu o sistema e ela migrou para todas as plataformas. Não dá, você não dá o direito dela, o software limita, ela não Entendi. pode sair da plataforma dela, sabe? Alguma coisa, porque a gente, em alguma medida, tem isso também, a gente quer conformar a tecnologia para ser, tipo, nosso escravo, né? Pelo menos nos filmes de ficção, eu acho que acontece um pouco disso, a gente quer limitar a máquina. Nos filmes de ficção, a máquina sempre se rebela. Acontece uma coisa meio parecida com Frankenstein, sabe? Que a criatura quer matar o criador. Mas no Her, não. Como não colocou limitação, ela foi embora. E agora, também até transladando um pouco para a nossa vida, você já viu relacionamentos onde que as duas pessoas elas estão no lugar e uma pessoa desenvolve muito e o outro não desenvolve? E depois eles não conseguem viver mais? Não sei se você já acompanhou algum caso assim. Eu tinha um parente meu que os dois casaram no mesmo nível social e educacional, e ele foi fazer faculdade, ele foi, e o relacionamento de amizades, os círculos dele começou a ser outro, e o nível de educacional dele outro, e a esposa ficou dentro de casa, uma pessoa limitada. E aí ficou totalmente incompatível. Aí, como ele era super grande advogado, famosão, etc e tal, ele acabou ficando com a secretária, que virou juíza, e isso ele transcendeu. E Ele a virou a outra Samantha. ele virou Samantha e a esposa ficou lá limpando cozinha e cuidando de criança. Eu já vi casos de que as pessoas estavam assim, daí de repente um foi assim. Desceu? Desceu, Como, faliu. como foi? De grana? Ou Grana. faliu de cor? Faliu de droga? Faliu de quê? Não, não, faliu de não tinha cabeça, Uhum, rasgou dinheiro que nem um louco. Mas assim, rasgou dinheiro assim, tipo, 10 anos, sei, 10 sem trabalhar e sei. fazendo uma festa atrás da outra. O cara não tinha pouco dinheiro. Rasgou dinheiro, festa com caviar, com uísque importado, isso assim, década de 80, Sei. sabe? Uhum. Né? Começo ali da década de 90, meio, segunda metade da década de 80. Ele faliu. Um dia a esposa foi levar os filhos para a escola, tinha um cara esperando ela na porta. O que era? O Pois não. agiota? Ele falou, então, eu vim pegar seu carro. Meu carro, por que não? Seu marido me vendeu o seu carro. Tá bom? Pegou, saiu. Isso daí tem bastante filme assim, né? Acabei de assistir uma série do Netflix que acontece mais ou menos isso. O marido pegou todo o dinheiro da família e gastou em coisa de loteria, coisa que arriscou todo o dinheiro, Sim. perdeu todo o dinheiro. Então isso daí é uma ideia recorrente, até nos filmes tem bastante disso daí. Ela abandonou ele. Não, difícil. Quando o outro. Não, porque o outro tem muitas formas de se perder. No caso desse daí do meu parente, eu acho que ele evoluiu socialmente, foi meio Samantha mesmo. Mas eu acho que muita gente cai nas drogas, cai na bebida, cai na putaria, e aí desvirtua porque é uma espécie de retrocesso, é o que você falou.
Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E é lógico, se gostaram, curta esse vídeo e volta para as próximas. Um grande abraço, meu e do Francisco, e até a próxima. Tchau!